necessidade, né? Então a gente vem tentando, dia após dia, colocar alguma coisa. Tem oficinas que é assim, é zero, não aparece ninguém. Sabe? E aí a gente vai mudando, é um processo, porque a população está mudando também. Nós temos população em situação de rua, universitários, ex-policiais militares, né? Então cada um que está na rua tem um perfil, não dá para contemplar todos. Tem pessoas que se drogam, bebem a noite inteira, que é o centro pop para dormir. Peraí, não é assim, por quê? E aí nisso vai criando esse diálogo. Então, Moacir, realmente não dá para contemplar todo mundo, não dá para contemplar. E a gente tem que ter horários também, porque eu não tenho um profissional para te atender a hora que você quer. Apesar que você foi um caso que a Camila abriu uma exceção e você tinha atendimento todos os dias devido à tua necessidade. Então, só colocar assim, não tem erros nem acertos. Nós estamos nos adequando. E os locais têm que ter regra, gente. Dona Fátima, deixa eu só fazer senão a gente também tá? Vamos fazer o seguinte, ainda tem a pergunta da Andréa, a minha e a Jurema. E a gente tenta finalizar, então, acho que vai ter que marcar outro momento, mas é só para esclarecer. Só um minutinho, Moacir. Vai, Andréa, por favor. A minha pergunta para o pessoal do albergue, por que a pessoa não pode entrar sem documento? É só essa pergunta? Então tá. Então deixa eu vou emendar. Além dessa pergunta da Andréa, a questão do documento, a questão do horário. A gente sabe que as pessoas, nem todos têm telefone, a Leona ficou roubada, por exemplo, né? O fato da pessoa, como que uma pessoa em situação de rua é expulsa do único albergue da cidade e a orientação que recebe vai para São Paulo. Isso é um problema seríssimo, né? A gente precisa conversar e construir uma outra forma. E aí os motivos, tem vários motivos, que é desacato, isso, aquilo, mas como a gente pode fazer para trabalhar? Então acho que é para assistência isso, né? E aí uma outra coisa que o comitê gestor do CRAC, para a gente pensar, da assistência, o reordenamento tem prazo para quando que vai acontecer, né? E em relação ao comitê CRAC, rapidamente, é possível fazer uma consulta pública com as pessoas em situação de rua antes de se contratar um curso de jardinagem, por exemplo, porque a gente percebe que para o companheiro que veio da roça, né, talvez seja muito legal, mas não sei do quanto é interessante para todos os outros. Eu não sei se dá tempo, se é possível ou não possível. Uma outra coisa também que houve numa reunião, uma fala no seguinte sentido, de que já houve, foi até falo acho que por você mesmo, já houve um investimento tanto na área da assistência quanto na área da saúde e na da segurança pública para investimento federal para o município em relação ao programa CRAC Possível Vencer. Eu tenho informação de que na saúde, em relação ao CAPS, ao segundo CAPS, que o dinheiro já veio e não foi construído. Tem previsão de construção? E se isso é verdade ou não, porque eu também não li oficialmente nenhum documento, para a gente só esclarecer, porque a gente fica partindo de umas coisas que às vezes não é verdade. Na segurança pública o dinheiro foi destinado para os carros, para a arminha de choque e para spray de pimenta, a gente sabe disso, tem que deixar falado, né? E na assistência também, se esse investimento veio ou não veio. Eram essas perguntas. Aí eu acho que a Jurema também tem pergunta e a gente encerra as respostas, pode ser? Já foi. Enquanto responsável técnico pelo serviço social, e vocês vão de convívio no hospital, todas as questões para no serviço social, então eu queria fazer, e quero propor para a Raquel, não sei se é possível, Raquel, a gente está discutindo isso a nível lá de secretaria, para ter um espaço mais adequado em termos de albergue. Mas como a nossa demanda também no serviço social no hospital, dentro da questão de não ter documento, a pessoa não tem onde pernoitar, independente da faixa etária, a gente não tem como encaminhar, porque na hora que não recebe sem documento. E a outra questão que as funcionárias, enquanto responsável técnico pelo serviço social, colocam, mas se vai levar de ambulância um usuário até o albergue, aí é que não vai entrar mesmo. Essa é palavra, como diz o falando enquanto índio, né? Tá tudo gravado, né? Tá tudo gravado. Então não vai mexer mesmo. Então nós estamos tendo essa dificuldade. O que tem que ser feito? Então fala com o seu José. Ou ele vai andando, então a gente rateia, dá o dinheiro para ele de ônibus. Qual a diferença dele ir a pé até o albergue, ou como ele ia até
de ambulância. Isso é o que tem acontecido, isso é fato, né? Então, estou falando enquanto responsável por um serviço que é nosso do município. Então, acho que poderíamos estar, eu não sei se dentro do reordenamento, né? Dentro dessa questão do reordenamento, qual é o que está sendo discutido efetivamente para nós podermos, enquanto município, nós termos um diálogo menos conflituoso entre saúde, onde eu presto serviço. A hora que o indivíduo recebe alta, primeiro que nós temos aqui em Guarulhos, não estou defendendo entre aspas, né, como carioca, defendendo a minha sardinha. Eu trabalho no HNU, é a nossa realidade, a nossa demanda no município, é o único hospital que recebe tudo e todos. Então, muitas vezes a ambulância chega lá, porque o geral não aceita, não sei aonde não aceita, tudo cai lá. E nós não podemos, enquanto o município, não vamos, a ambulância ser direcionada. E aí, como que fica uma pessoa ficar não tendo para onde encaminhar? Tem duas opções. Ele fica dormindo lá ao redor, porque não dá para encaminhar por essas questões. Então, de repente, uma questão de nós estarmos discutindo, talvez em nível maior, mas aqui, pensando nessa demanda que é o alvo da nossa reunião, se tem alguma diretriz dentro dessa readequação, tem alguma conduta para a gente poder estar tendo menos conflito em relação a isso. Só assim, em relação a isso, por exemplo, os usuários estão aqui, eles sabem as condições que chegam as pessoas na ambulância. Né? Chegam totalmente sem condições, né? Então, assim, se os usuários quiserem responder essa pergunta, como que as pessoas são encaminhadas do hospital, eles sabem lá, eles vêem a dificuldade e é complicado demais. Teve um usuário que estava lá, que foi o médico do Paravente lá para fazer um atendimento. O médico, ele foi deixado lá do hospital, não sei que hospital foi. E assim, ele estava tão sem condições que o médico na hora ligou pro SAMU, pediu o SAMU ambulância. Sim, mas assim, aparentemente bem, ele saiu do hospital, ele estava com alta médica, no geral. Então assim, no outro dia ele morreu. Não foi desculpa, não foi que não. Esse usuário, no caso, foi o Sr. José Lobo, que foi a óbito, né? Ele veio por demanda espontânea, ele veio sozinho, ele saiu de casa, foi sozinho, foi pro albergue. Só que ele foi debilitando, e sim, a gente recebeu um outro do hospital, acho que esse do geral, que está com a gente ainda. E aí eu pedi licença para a Raquel para acionar direto a saúde. A UBS Paravente foi, examinou os dois, foi a óbito. Foi pedido internação no HNU pelo próprio médico do Paravente, que viu as condições que ele estava, porque ele já tinha ido 3 vezes e voltado. O médico achou que ele não tinha necessidade de internação. Ele foi 3 vezes e voltou. Foi até o HNU e voltou. Aí depois, assim, ele internou na terça, na quinta ele foi a óbito. O outro paciente que está lá, ele chegou acamado, agora ele está um pouquinho melhor, ele já está indo para a cadeira, já está se exercitando, mas assim, o albergue não tem estrutura, porque a gente não tem equipe de saúde, a gente não tem cuidador, né? E não tem nada, a gente não tem enfermagem. Porque esses casos, eles precisam de estrutura de enfermagem. Também, ele não precisa de uma internação médica, mas ele precisa de um cuidador. É o que a gente não tem lá. Tá? A questão do documento é uma questão até de segurança. Né? Então, assim, o usuário, se ele está no hospital, ele está sem documento, a assistente social fez contato comigo ou com a outra técnica, ele aceita. A gente nunca deixou de aceitar por falta de documento, mas sim por falta de condição do paciente. A gente pede somente que mande um relatório com a situação do paciente, a condição física, para que a gente possa liberar a baixa. Agora, no caso, por que ele é expulso? Ele não é expulso, ele é desligado. Por que ele é desligado? Ele é desligado porque ameaçou a funcionária, ele puxou vaga para a funcionária, ele ficou esperando a assistente social com o martelo na porta do albergue, ele bateu no outro usuário, você entendeu? Então, assim, se você não coloca no internet, vira a casa de ninguém. Então, assim, alguns casos tem medidas que têm que ser tomadas extremas mesmo.
Né? E tem casos de suspensão, claro. Por exemplo, não discute com outra não bate boca, não teve agressão física. Ele é suspenso, sei lá, semana, mês, depois ele retorna normalmente. Você entendeu? Porque assim, se a gente não botar regra, não existe todo lugar que é na nossa casa. Você vai admitir o seu filho desligando não, você vai colocar pelo menos uma norma. Né? Então, gente, não existe expulsão, não deve expulsão. O ordenamento ele vem para isso. O ordenamento A questão do documento. Agora eu tenho. Gente, por favor, eu tenho um atendimento de porta agora, né? Mas como tinha, assim, dá o documento, vai fazer um boletim de ocorrência. Não conseguiu, olha, eu não consegui, a gente já tem escrito. Qual a diretriz da política? Gente, Zélia, por favor. Zélia, eu estou respondendo aí. É assim, a gente coloca, ó, fulano está sem documento, pode pernoitar a partir de amanhã. Ele vai providenciar pelo menos um boletim para poder tirar o boletim. Isso na teoria, né? Na prática, uma vaga que teve, a verdade é que chega lá com o documento não é. Não é que é para passar um dia sem documento. Posso dar uma parte aqui, moço? Chegar sem documento, você não entra. A gente vai todo dia lá e a gente quem vai tem documento, se eu perder meu documento, eu não entro. Quem está aqui são os vereadores. Eles são os responsáveis por você. Mas eles seguem regras. Eles são responsáveis se eu vou dormir lá dentro ou se eu vou dormir na frente. Se você não tem documento, você vai durante o dia. Você vai, procura o centro pode, agora não no deve, mas o centro pode explica, olha, eu estou sem documento. Hoje o João Fátima vai fazer um acompanhamento de serviço geral, como a gente já acordou isso. Mas mandaram pra lá sem documento, vocês mandaram pra fora. De 11 casos, né, moço? No meu caso, eu ter esquecido meu documento no ponto que guardava lá. Cheguei lá pra entrar no albergue e Ele deixar falou legal. que a situação foi assim, ó. Você falou que se tiver Deixei meu documento no próprio, não lembro. Fui pro albergue e não deixaram entrar. Você tem todo dia novo. não teve isso, ele discutiu comigo, ele me agrediu, ele chutou a minha barriga e até então não fizeram nada. Ele entrou igual. Eu estava fazendo isso. Só um minutinho, por gentileza, Ângela e Leona. Desculpa. Só, assim, as questões são, como foi falado até pela Leona, existem defeitos aqui e ali, existem defeitos em todos os lugares, a defensoria também está aqui para poder colocar a cara a tapa, como o Kleber falou, e a gente fazer a coisa funcionar, né? Então, acho que essa questão a gente vai conversar depois. Eu tenho algumas considerações a fazer desses atendimentos que eu fiz lá também, que a gente precisa conversar realmente, né? Então, vou só pedir, por gentileza, para a Raquel terminar de responder as perguntas, para a Helena responder também, e quem mais, acho que foram essas direções, né? E a gente precisa finalizar e fazer alguns encaminhamentos, questão de ordem também, tá, gente? Já são 12h30, então vamos tentar seguir, tá bem? Não vai encerrar a discussão aqui, exatamente aqui é para a gente começar a levantar, a falar do mundo real. Adorei isso, gostei de ser do real. Tá bem. Acho que a Raquel mesmo. Eu nem sei o que falta para responder, mas assim, em relação à documentação também, tá? A questão da documentação é uma regra que já é colocada pelo albergue, ela tem um regimento que foi publicado já anteriormente, né? Então a gente já entrou, já era assim, a gente ainda tentou rever, né? Só que o que acontece? A gente perde um pouco o controle quando tem reclamação sem documento. A gente não consegue fazer um cadastro, a gente não consegue fazer uma planilha, né? A gente precisa ter as informações dos usuários, né? Ele tem que ter o nome da documentação. Se ele não tem, ele tem que ter uma previsão, né? Agora, se ele chega lá, que nem muitos que chegam nos equipamentos e falam, eu não posso tirar a segunda vez do documento porque eu estou com a justiça, eu estou regularizando, né? Então ele entra assim, isso fica sigilo. Pelo amor de Deus, eu sei que hoje eu já durmo no albergue, peguei um pai. Isso fica em sigilo. Então,
vai de caso a caso. A regra hoje é que entra com o documento, ou documento ou boletim de ocorrência. Porém, tem as exceções que eles entram sem documento e aí faz o atendimento. O albergue ele é noturno, porém, ele não é noturno, ele é 24 horas. Né? Tem usuários que ficam lá 24 horas. Às vezes sofre um acidente, acontece alguma coisa, não tem que ficar lá dentro, então eles ficam lá dentro. Né? Então a gente tem os casos que ficam lá durante o dia, os mais idosos, a gente já tem até alguns idosos que a gente pede para que fiquem lá dentro, né? Para não ficar na rua, porque assim, só um minutinho. Então a gente tenta se adaptar de acordo com a nossa realidade e com a necessidade. Né? Então tem a Ângela lá que está durante o dia também, tem os centros pobres também, de acordo com a necessidade, liga e fala, ó, fulano não tem documento, não vai entrar, né? Leva o encaminhamento, né? E aí a gente vai se adequando. O reordenamento, ele está sendo feito seguindo a Política Nacional de Assistência Social e Política Nacional de Pessoas em Situação de Rua, de acordo com o estabelecido pelo MDS para o reordenamento, né? Então somos serviços de até 50 pessoas, então ele está todo sendo reordenado de acordo com os parâmetros. Então isso daí chegou só com o certidão de nascimento, então quer dizer que a certidão de nascimento na RG você estava lá? Eu fui com ele. Ah, você foi com ele? Ele chegou só com a certidão de nascimento e ele não conseguia entrar. Então, mas vocês falaram que uma noite ele ia sem documento. Gente, ó, a questão da documentação, eu acho que a gente está sugerindo aqui, a gente vai ter que sentar para discutir, né? Da questão da documentação, desse acesso à poupa-tempo, que a gente sabe que se for lá e tiver questão judicial, vai ficar, né? Diferente da defensoria que não fica, a gente precisa esclarecer essa questão de documentação. A proposta a Helena responde, a gente começa então a entrar para os encaminhamentos, e a questão de documentação, acho que a gente percebe que é um ponto que a gente precisa sentar de novo e discutir, e como criar esse fluxo para o atendimento, né? Que eu acho que é o principal. Inclusive porque a própria justiça ela faz isso. Porque quando o usuário sai do sistema, né, o usuário chega para nós sem nenhuma documentação. Porque infelizmente, dentro dessas indas e vindas dessas mudanças, infelizmente a documentação dele é perdida e a KF acaba não fazendo esse seu papel. Até no outro dia fazer as coisas, mas se ele chegou à noite. Só na questão do documento, só um minuto, na questão da discussão desse encaminhamento da discussão do documento, Simone, porque ele está dentro de um documento maior que é o regimento que a Raquel colocou publicado. Eu acho que a gente deveria, assim, discutir esse regimento, entendeu? Acordar ele melhor. Entendeu? Para todo o atendimento. Como é que se dá? Porque a abordagem vai lá no regimento, o documento, o pernoite, durante o dia, estabelece essa metodologia. A partir do regimento, altera essas questões. Então, foram feitas mais duas perguntas para mim em relação ao comitê e do projeto, né? A questão do projeto, se é possível, nesse momento, pensar em outra capacitação que não a jardinagem, né? Esse projeto, quando ele foi feito, a gente teve um final de semana para fazer, porque senão o Ministério não mandava verba. Então, foi até uma questão de, assim, olha, era o que a gente tinha de ideia, era um projeto que já estava começando dentro da Secretaria da Saúde, né, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente. Então, era o que a gente tinha para o momento, senão a gente não ia receber nada. Né? Então, quando a gente encaminha para o Ministério, né, esse projeto, ele já vai um pouco fechado nessa questão da jardinagem. E aí eles já mandaram o dinheiro para a gente. Então, assim, eles já aprovaram e já mandaram. Eu não sei se a gente pedir agora uma alteração, se o Ministério da Justiça, enfim, faria ou né, ajudaria a gente. Eu não sei se isso é possível. De qualquer forma, eu queria lembrar assim, esse projeto é para acontecer durante 12 meses. Depois dos 12 meses, a gente senta de novo, até antes, né? Para pensar, então, o que agora nós vamos fazer, né? A jardinagem não deu muito certo, ou deu para, sei lá, deu só para 20% daqueles que estavam ali.
Então vamos pensar em outra coisa, né? Então assim, a política pública que depois a gente vai fazer para o município continuar, né, esse projeto, aí a gente pode sentar de novo aí, com certeza, né? A gente pode sentar e rever essa questão da capacitação. Só fazendo uma pergunta, que também seria muito interessante, se tipo vocês fizeram jardinagem, se a pessoa não quisesse participar, um órgão tipo o CIET, tipo vários campos que fornecem cursos, especializando em alguma coisa. Então, tipo, eu não vou fazer, mas ele poderia colocar a presença, vocês acompanhando ele no curso, tendo uma parceria ou uma sociedade. Não, eu me dou mais bem nessa área ou nessa área. Então vocês não vão impor o que a pessoa quer, ele vai ter, pelo menos, eu posso fazer isso. Não, eles me mandaram eu fazer isso, eu tenho que fazer isso. Entendeu? Então fica a pessoa mais livre, porque aí vai se sentir muito preso aquilo ali que vocês sugerem. Entendeu? Sim, eu acho que assim, é válido isso que você está falando. Eu vou só verificar se isso é possível de modificar no projeto que já foi encaminhado, tá? Em relação ao comitê e às verbas que já vieram, na parte da saúde, não é só a CAPS, tá? Tem uma questão de leito de saúde mental no hospital geral, unidade de acolhimento, consultório na rua, CAPS e residência. Não, residência não, é unidade de acolhimento. Unidade de acolhimento, transitório, o que acontece, né? O Ministério, né, da Saúde, ele manda uma parte do dinheiro para o município executar, enfim, né, construir o que está sendo solicitado ali no plano, né? No caso, já veio, acho que é 10%, tá, do que foi solicitado para o CAPS AD e para a unidade de acolhimento. Tá? A grande questão hoje que este município, acredito que outros municípios, né, acontece, é que esse dinheiro ele não abarca todo o valor da construção do equipamento, né? Então, assim, o Ministério ele encaminha R$1 milhão, mas a gente sabe que a construção, por exemplo, do CAPS AD de Pimentas é de R$2,5 milhões para cima. Né? Então, o município teria que arcar justamente com isso. Por quê? Porque também o governo do estado também não nos ajuda e apoia o financiamento da rede de atenção psicossocial, os CAPs, por exemplo. Né? Então, a gente só fica com o dinheiro federal e do município. A mesma coisa a questão da unidade de acolhimento, também já chegou a 10% lá na situação. Então, enfim, para todos os equipamentos, a gente solicitou e veio, né? Mas tem essa questão financeira do município que o nosso secretário colocou para a gente que neste momento não será possível. Em relação ao prazo, né, ele também não delimitou o prazo, né? É lógico que ele gostaria que fosse na sua gestão, né? Lógico, né? Tem uma questão aí de você fazer as coisas na sua gestão. Mas a gente acredita, pela questão financeira e a crise que a gente está vendo, talvez não seja possível. Bom, acho que então a gente caminha para tentar finalizar, né? São muitas questões, eu acho que a gente só está começando essa discussão e a ideia é exatamente essa, a gente precisa colocar os problemas e encontrar soluções conjuntamente, né? E aí, falando um pouco da parte da Defensoria, rapidamente, a unidade de Guarulhos, a gente sabe, a Defensoria ela é uma porta aberta, as pessoas podem ser atendidas a qualquer momento, só que sempre que a gente tem uma pessoa em situação de rua ou uma pessoa com alguma questão de saúde mental, vem um evento, né? E a gente isso não pode acontecer, tem que ser um atendimento onde a pessoa chega, seja atendida e tem o seu fluxo e depois ela retorna com a documentação, enfim, é isso que a gente está tentando construir, inclusive na unidade de Guarulhos, aqui da Defensoria Pública. Diferente do atendimento da capital, né? Por exemplo, o número de pessoas em situação de rua na cidade de Guarulhos, acho que a assistência tem um número, a saúde tem outro, o consultório tem outro, a gente tem outra ideia, a São Geral tem outra. Eu acho que esse mapeamento é um mapeamento necessário, né? E a gente vai propor aí depois fazer esse mapeamento. Uma outra coisa, na Defensoria Unidade de Guarulhos, a gente estabeleceu, a princípio, por enquanto uma forma de tentar começar alguma coisa, atendimento à pessoa em situação de rua às terças-feiras, no período da manhã, tá? Porque hoje o atendimento da Defensoria acontece via 0800, então a gente precisa ligar, agendar, marca protocolo, marca dia, marca horário, que não é da nossa realidade, a gente sabe que não é da nossa realidade. Então, o atendimento às terças-feiras vai ser porta aberta.
para iniciar, para a gente começar, eu vou ser a pessoa de referência lá. Mas não sou eu quem faço atendimento jurídico, porque eu sou assistente social. Então a gente, junto com o oficial, vai fazer o atendimento, vai tentar referenciar a pessoa em situação de rua com algum serviço. Por quê? O processo que é feito dentro da defensoria, ou qualquer questão que seja feita lá, ele tem um retorno. Então, marcou o primeiro dia, naquele dia não vai resolver a questão. Vai voltar um outro dia com determinado retorno, com uma lista de documentos, por exemplo. Só que a volta com essa lista de documentos é muito trabalhosa, né? Para as pessoas que não estão em situação de rua já é difícil, a gente tem que orientar, conversar e chamar um parente para poder ajudar na lista e tal. E para quem está em situação de rua também é muita coisa. E a gente sabe, choveu, perdeu qualquer papel que está no bolso, né? Então a gente precisa ter algum serviço de referência neste momento inicial. Não quer dizer que isso vai ficar sempre, né? Mas a gente precisa criar uma forma e ver se dá certo. Então a ideia é, inicialmente, ter esse atendimento às terças-feiras, a partir das 8 da manhã até as 11 horas, porque aí meio-dia encerra o atendimento da manhã. Isso para o atendimento da área civil, da área de família, tá? E aí a gente escreve o endereço. Vocês pedem documento também para atender quando é população de rua? Não. É posterior depois. Não. Mas assim, a gente contribui para retirar o documento. Então, por exemplo, certidão de nascimento é um gargalo, eu acho que para todo mundo, né? Saiu dessa região sul e sudeste do país, a coisa fica muito complicada, né? Vai para o nordeste, então, quanto mais sertão, mais difícil ainda. Eu tenho amizade com o pessoal lá do sertão do nordeste dos cartórios, já conheço um monte lá, que a gente liga e pede ajuda, porque acaba personalizando isso, porque ou a pessoa, a família, enfim, tudo acontece. Mas vamos lá, então a gente não exige o documento, a gente contribui para que esse documento saia, né? Então, eu acho que aí é uma questão de documentos, é uma coisa que a gente pode conversar, sem sombra de dúvidas, né? Só para entender, porque a gente precisa, né, para colocar no CAD único, que é o que a assistência social pede, né? Tem que todo mundo estar dentro do CAD único, precisa da documentação. Então, assim, só para... Mas eu acho que é depois. Então, eu acho que o primeiro atendimento dessa população na defensoria, gente, vai ser o seguinte: por que a Simone coloca que é um evento? Gente, a defensoria, por dia aqui na cidade, ela chega a atender 300 pessoas. 150 par da manhã, 150 par da tarde. Vocês imaginem uma pessoa em situação de rua, rasgada, fedida, não sei o que, piriri, pororó, chegar... essa é a discussão. Quando a Simone coloca o evento e coloca esse dia, para começar essa discussão, é isso, certo? Se está com o documento, se não está, é outro dia. E aí a ideia de ter uma referência com o serviço é exatamente essa. Por exemplo, eu preciso dar uma resposta para essa pessoa se o documento chegou ou não chegou na defensoria. Como eu encontro? Não quer, porque assim, as pessoas falam, mas vai ter que estar em algum serviço. É até uma ideia da gente fortalecer esse atendimento em rede, né? Eu posso atender a pessoa que está na rua e é independente, está na rua e não quer nenhum serviço, posso também. Só que ele vai ter que ter um pouco de organização de saber que daqui 2 meses e meio, por exemplo, ele tem que voltar no atendimento da defensoria com uma lista desse tamanho de documento. E a gente acha que é um pouco complicado nesse momento. Não quer dizer que não vai ser isso. Enfim, nada está fechado. A única coisa que está fechada é terça-feira, das 8 da manhã às 11 horas. A gente vai estar lá para fazer esse atendimento, tá? A gente inicialmente combinou com a Val, né, Val? Mas aí a gente está aqui abrindo todo o serviço. Vou passar o telefone, passar o e-mail. Se quiser marcar, se quiser ir junto, às vezes a pessoa se sente mais confiante com alguém do serviço indo junto, é ótimo. E aí a gente criou também, depois a gente pode encaminhar nos e-mails, um protocolinho simples, assim, nome da pessoa, porque às vezes a pessoa tem tanto receio que ela chega e para na porta, ela não fala o nome dela. O nome dela, qual que é o objetivo, minimamente se ela souber explicar, ou se ela conseguir, a gente também depois pode explicar o que é família, o que é civil, o que não sei o que. E aí o serviço de referência, porque se a pessoa chegou e empacou, não conseguiu falar, a gente liga para a pessoa, fala, fulana, ciclano está aqui. E aí, o que é? Uma forma da gente conseguir criar o fluxo, até a coisa criar e começar a andar sozinha, não precisa de Simone, não precisa de mais ninguém, a pessoa chegar e ser atendida. Essa é uma ideia, é piloto, tudo passível de mudança, a gente tem que construir efetivamente. O atendimento do período isso é um atendimento na rua 7 de setembro, número 30, no centro, do lado da UNG.
O atendimento no outro prédio da Maria Lúcia Vita é o atendimento da área de criminal. Você pode falar, Rafael? Aproveitar, Rafael. Boa tarde a todos, desculpem, eu cheguei atrasado. O atendimento criminal, como a Simone já destacou, eu já trabalhei no COP Rua na capital, né, como plantonista lá, e é muito comum a população em situação de rua vir querer saber se tem alguma pendência criminal. Então a defensoria é o lugar ideal para fazer isso, porque na defensoria, a gente como defensor, papel de defesa, a gente vai passar essa informação sem o risco de que alguém saia dali preso se tiver alguma pendência, né? Então, lógico que o nosso sistema acessa as pendências do Estado de São Paulo e eventualmente algum outro Estado que comunicou e está lá cadastrado, mas a gente não tem acesso a todos os sistemas que a polícia tem das informações de outros estados. Mas aí a gente tenta pesquisar. Funciona assim, o atendimento é por ordem de chegada, né, de segunda a sexta-feira, na parte da tarde, a partir das 13. Tá? Então é só chegar lá, se identificar, olha, eu tenho um atendimento na área criminal, queria saber se tem alguma pendência. Aí vamos te dar uma senha, vão te dar uma senha e vai ser informado se tem, se não tem. Se não tiver documento, o que eu costumava fazer? Não posso pedir uma informação criminal de terceiros, então conferir o nome da mãe, do pai, data de nascimento para saber se era realmente daquela pessoa. Mas não era necessário, imprescindível a apresentação de documento para a pessoa ser atendida. A mesma coisa para as pessoas que estão em cumprimento de pena ou que tem algum processo correndo aqui em Guarulhos, também é nesse mesmo local, que fica na rua Maria Lúcia Vita, também no centro, número 65, ali próximo ao fórum, da rua José Maurício. Então, na parte da tarde, todo dia útil, de segunda a sexta, a partir das 13 horas, criminal e execução criminal lá na Defensoria. Próximo do laboratório da criança? Mais perto do fórum. É perto do fórum. Perto do McDonald's ali. Desceu o McDonald's, a saída do estacionamento do fórum. É um prédio azul espelhado. Tá? E aí, a questão do atendimento criminal é uma dificuldade, né? Porque as pessoas, dentro da defensoria, não haverá nenhum risco de ninguém ser preso, né? Diferente do poupa-tempo. Então, a gente precisa também esclarecer, porque as pessoas não acessam a defensoria com esse receio, né? Aí que a gente até fala, se der o azar de trombar o camburão na rua, aí volta para dentro do prédio, mas cuidado, né, em relação à circulação. Eu vejo que muitas pessoas do albergue lá, eles têm medo de tirar o documento e ter alguma coisa, tipo fazer o primeiro DP, justamente. Então tem muita gente que chega até mim e fala, pô, mano, eu tô com medo de ir. Aí eu até brinco, eu falo, se a mulher falar assim, acabou o papel, ou vou ver alguma coisa aqui, você fala assim, eu também vou beber água e vai. Espera ela virar, se ela levantar daquela cadeira, você não olha pra trás. Faz uma panelinha. Você não olha, avisa isso. Então, só repetindo, só para não confundir, que é próximo ao fórum. Né? Como a Simone falou, passa a viatura da polícia ali perto, passa, mas não tem nada a ver com a gente. É num prédio azul espelhado, tá? É na rua Maria Lúcia Vita, número 65. Para mim, então, qualquer coisa que alguém tiver esse receio de tirar um documento do poupa-tempo, eu posso encaminhar lá para você. Sim, só falar para não confundir com fórum. É um prédio azul espelhado. Não, mas aí qualquer coisa eu levo a pessoa até lá, deixa na porta. Boa sorte. Deixa eu só fazer uma colocação, que eu acho que assim, a gente tem que pensar, né, hoje a reunião toda, ela girou em torno do albergue, né, como sempre, em todas as reuniões que a gente vai, a maior discussão gira em torno do albergue do serviço de acolhimento, né, só que a assistência social, ela é um dos serviços, né, que faz parte de uma rede. As pessoas em situação de rua, que nem vocês que estão aqui, vocês não dependem só da assistência social, né? Vocês dependem de muitas outras políticas públicas para sair da situação de rua. Não é o albergue que vai tirar da situação de rua sozinho, né? Ele é um dos atores, ele é um dos serviços que vai auxiliar. E aí precisa do trabalho, precisa da habitação, precisa da saúde, precisa de todas as outras políticas públicas, né? Ter esporte para aproveitar. Sim, precisa de todas as outras políticas públicas para fortalecer, né, a pessoa. E assim, o albergue hoje, ele é um equipamento. Então, se a pessoa desliga, ela está desligada, ela não tem mesmo para onde ir dentro do município, porque a gente só tem um equipamento. Quando divide em 3, fica mais fácil,
né? Às vezes já aconteceu da gente, às vezes São Paulo liga pra gente pedindo vaga também, né? Ah, fulano, que nem no caso do Jamaica lá, né, Fátima? Já tinha passado em todos os albergues de São Paulo, não tinha mais pra onde ir. Tá desligado de todos. De todos. Então aí ligou pra cá. Às vezes a gente liga pra lá também pedindo. Né? A gente tem a conversa. Às vezes tem um casal que quer ficar junto, não quer ficar separado, porque é separado, a mulher de um lado, homem do outro. Às vezes quer ficar junto. Então a gente liga, solicita a vaga e a gente disponibiliza também, ó. Você acolhe, quando você precisar também você pede pra gente. Então a gente tem essas trocas, né? Mas tem que tomar cuidado com a maneira que vê o albergue, porque hoje o albergue, as outras políticas públicas vê como assim, é o que tem, então vai todo mundo pra lá, né? Então assim, tá de alta hospitalar, é o albergue, né? É despejado de casa, foi despejado, né? Perdeu a casa, não tem dinheiro pra pagar aluguel, né? Vai pro albergue, chegou a casa de passagem, né? Chegou de outro município, não encontrou um parente. Assim, hoje é o albergue, e o albergue ele atende, né, na medida do possível, todo mundo que bate a porta. Mas tem hora que a gente também não tem condições, né? A gente não tem condições estruturais até de atender, né? Não só a pessoa vem debilitada, vem com uma certa necessidade. Então, a gente tem que tomar cuidado com a forma que pinta, que desenha o serviço de acolhimento, né? E com o que coloca lá, né? Porque vocês sabem quantos moradores de rua vêm reclamar pra gente e falam assim, aqui o albergue não tem regra, fulano entra com droga, e não sei o que lá, entendeu? Então assim, a gente é cobrado de um lado, né, porque a gente tem regras demais, e do outro lado também os próprios usuários cobram da gente que a gente está deixando entrar o usuário. Eles estão entrando drogado, tá me colocando em risco, vocês sabem disso, né? Tá me colocando em risco porque entra drogado e tem o risco de me bater, de me agredir, tá entrando com droga, tá entrando alcoolizado. Então assim, às vezes a gente recebe críticas de um lado, de quem está de fora, mas os próprios usuários que estão dentro do equipamento perdem algumas regras para a própria segurança deles e para Raquel, achei muito importante você lembrar essa questão da integração entre os serviços. Nós sabemos que, infelizmente, ela não ocorre, né? É um trabalho intersetorial e há muita precarização. A gente sabe disso. É importante lembrar, mas acho que de certo modo é que todo mundo no dia a dia conhece um pouco essa questão. O que eu quero assim, a gente assumir o compromisso de continuar discutindo. Porque o que acontece? Lá na ouvidoria a gente recebe o usuário que não consegue, teve alguma dificuldade para acessar o serviço da defensoria. Aí a gente vai investigar essa questão, a gente identifica exatamente esse ponto. O serviço da defensoria está integrado com outros serviços. Aí a gente acaba discutindo com a saúde, com o SUS, tem que criar esse espaço porque infelizmente só a lei não basta para que ele aconteça. Então, acho que é assumir o compromisso de continuar discutindo essa questão. É algo muito comum, gente. Quando a gente cria esses espaços, o tempo extrapola. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas não têm esse espaço para falar. As pessoas querem colocar as suas... Né, como você falou, hoje todo mundo vai para casa, você vai dormir na rua. Né? Quer dizer, então é o momento que ele tem para falar. Porque a gente não cria, porque, infelizmente, os órgãos não estão dando conta de criar esse espaço, sabe? De ouvir o usuário e o usuário. Então, assim, acho que o mais importante aqui é a gente assumir o compromisso, e é fundamental que vocês do albergue compareçam para a gente discutir essa questão que vai bater também, vai acabar aparecendo na defensoria, né? Então a gente monitorar o atendimento, o perfil, quais são que demandas vão aparecer na defensoria. Eu arrisco dizer que essa questão do documento vai aparecer, porque é o que acontece na capital. Né? E aí a gente conversar com os serviços para tentar chegar num denominador comum. Né? Porque senão vai ficar um batendo na porta do outro, né? Isso, porque de fato um acaba na porta do outro. Uma hora que aqui não é assistência social, é saúde. Então, assim, a gente assumir o compromisso de voltar a discutir isso, talvez a gente especificar melhor, assim, delimitar o tema, assim, delimitar melhor a pauta. Então, já a gente tenha superado a fase da apresentação dos serviços, eu acho que ainda falta um pouco de DPU, Defensoria Pública da União. Mas a gente pode, numa próxima reunião, delimitar melhor os temas, discutir a questão do documento.
discutir, então, fazer a leitura, as pessoas que estão organizando já vir com a leitura pronta do regimento. Né? Aí a defensoria também apresenta, né, a questão jurídica. E a gente tentar delimitar melhor para aproveitar para aprofundar esses temas, né? Porque hoje agora não dá mais, gente. Só queria só terminar falando para ela que assim, independente, igual falar, não, mas fulano tá drogado, não, fulano tá sem documento. Só nós pensar assim, ele é um ser humano. Tipo, hoje ele veio sem documento, eu vou deixar ele entrar, entendeu? Dependendo da situação, ele está em possibilidade de entrar e pode passar um momento. Mas é isso que a gente vai discutir melhor. Ele tá sujo, eu vou deixar ele aí largado, trata que minha vitória, entendeu? Olha, o ponto de vista de cada um é muito importante. Vamos tratar ele igual se ele não tinha documento. Vamos discutir isso com mais tempo, inclusive mais conhecimento para discutir essa questão. Vamos, né? A gente concentra nisso e a gente já vai ter também o início do atendimento na Defensoria Pública. Pode ser? Não, mas eu já cheguei a presenciar lá, chegou o cara dando suporte de sucesso. Depende do caso, gente. Não é generalizado. Tá, mas a gente pode, então, nós assumimos o compromisso de voltar a Só que eu acho que tem que ter clareza quando se fala, você tem todo o direito de falar, mas assim, você tem que saber se aquilo que você está falando é o que realmente acontece, porque senão você prejudica o profissional, colocar mais Não é essa a fala, profissional, porque a gente abusa um trabalho profissional. Eu estou falando que eu vi ontem chegou um rapaz, cacetinho de nascimento, ele não pode entrar. Pessoal, sugestão de pauta para a próxima reunião. A questão dos documentos, aproveitar já a demanda, né, o diagnóstico dessa demanda que vai aparecer na Defensoria. E uma questão que não foi aprofundada hoje, que eu acho que merece atenção, que foi tema da nosso último encontro, a questão da atuação da GCM. Olha, são dois temas que já vão render bastante. Só que é isso, gente, hoje nós não vamos resolver essa questão, tá? E acho que os posicionamentos estão muito claros. A gente tem que construir alguma coisa. Precisa chamar a GCM. Gente, fechado. Simone, que dia? Vamos aproveitar os três. Você acha que a gente vai dar conta? Não, vai ficar hoje já um assunto de cada vez, a gente queria só fazer uma pergunta. Todo mundo assinou a lista para a gente conseguir manter o contato? Pergunta básica. Todo mundo assinou a lista para a gente conseguir manter o contato? Tá certo. E aí assim, a gente vai, porque falar da GCM sem a GCM não tem lógica, né? A gente convida, eu acho que, eu vou sugerir aqui o seguinte, a gente fazer a próxima reunião sobre a questão dos documentos, certidão de nascimento é documento ou não é documento, por exemplo, né? Já ficamos aqui com a dúvida. A questão da documentação, e aí é o tempo da gente convidar a GCM para um segundo momento, tá? Eu acho que a gente pode convidar. Sim. Vamos tirar a data? Se a gente ia fazer reserva de espaço e tudo. A data Dá uma olhadinha aqui na O pessoal da prefeitura também de reforma. Então, é nessa discussão do documento envolve o documento. Então, a gente tem que ficar para outubro. e as aulas de Outubro, nós estamos em outubro. Tem que a segunda semana. 10 de novembro. 10 de novembro. Aqui em São Paulo é partilhado. Mas eu não preciso voltar ocupado. Só ser dia 9 de novembro, gente. Gente, nós particularmente preferimos as terças-feiras. Por quê? Porque a segunda-feira é o dia mais brusco. Ah, é? Né? Para o serviço, para nós, na segunda-feira. Para vocês, melhor dia. É as terças-feiras. Dia 3 é a volta do feriado. Dia 10 pode ser dia 17. Dia 10 tem evento. Então, E dia 17 pode ser? 17 é uma terça. Com certeza. Dia 17. Na parte da manhã de novo? Na parte da manhã, porque se dá uma picadinha, né? mandar nos e-mails. Então vamos fazer assim. A Zélia vai pedir a reserva. Principalmente
diretamente para os usuários e as usuárias. Nós vamos entrar em contato pelo telefone ou e-mail que vocês deixaram. Se não for possível, mas com certeza com os órgãos, tá? Com os serviços que trouxeram vocês aqui, que eu responsáveis pela vida, entendeu? E aí fica aberto também, Jo Rosa, quem vocês atendem no Centro Pop? Vê lá quem que vem para explicar. Quem é a República das Mulheres que atende? Traz também. O pessoal que está no albergue, o pessoal que está no saúde, trazer as pessoas, certo? Para aí que a gente começa a fazer uma... Todo mundo se conhecer e entender. Tá, eu vou reservar o grande, de lá de baixo. Gente, muito obrigada. Desculpa estender, mas eu acho que foi válido para todos.